Olá pessoal, nós vamos começar aqui a nossa aula hoje falando um pouco sobre a escrita Braille, né? Se eu colocasse essa mensagem aqui para vocês, vocês conseguiriam ler? Dificilmente, a menos que você já tenha alguma vez estudado um pouco sobre essa escrita, né? Esse texto está escrito em Braille, foi um método de escrita desenvolvido para que pessoas com deficiências visuais elas possam ler pelo tato. O criador dessa criptografia, dessa escrita, foi Louis Braille. Ele ficou cego aos 3 anos de idade devido a um ferimento no olho feito com um objeto pontiagudo que seu pai usava para fabricar celas de animais. Esse ferimento, infelizmente, ele infeccionou e isso provocou também a perda da visão do outro olho, ocasionando sua deficiência visual total. O código Braille, para vocês terem uma ideia, o código Braille, ele é baseado em um arranjo 3x2 de pontos, dispondo como nas pedras de um dominó. Para vocês terem uma ideia, mais ou menos assim, ó. Você tem aqui aquela pecinha de dominó, observa que tem 6 pontinhos, né? São 3 linhas e 2 colunas. Para registrar uma dada letra do alfabeto, alguns desses 6 pontos eles são marcados ou perfurados, de modo que se tornem sobressalentes, porque eles devem ser sentidos pelas pontas dos dedos das mãos das pessoas que têm deficiência visual, né? Então, para a gente entender aqui, um exemplo. Olha como é que é escrita a letra A em Braille. Apenas esse primeiro pontinho, né? E a letra K? Olha a letra K como é que ela é em Braille. Dando continuidade, vamos falar aqui um pouquinho agora sobre um tipo de exercício, né? Se nós sabemos que as escritas em Braille são feitas no formato dos pontinhos que tem 3 linhas e 2 colunas, surge uma pergunta. Quantos diferentes padrões de exposição de pontos nós podemos formar usando esse sistema 3x2 descrito acima? E agora? Então, vamos recorrer aqui ao quadro para resolver essa questão. Pessoal, para a gente saber quantos padrões nós podemos escrever usando aqui essa pecinha aqui, na escrita Braille, nós vamos usar com vocês 2 recursos para calcular isso. Um pode ser o princípio multiplicativo da contagem e outro são as combinações simples. Princípio multiplicativo, como é que eu vou usar isso? É simples, ó. Você observa que nós temos 6 pontinhos. Cada pontinho desse, eu vou representar aqui por um quadradinho. Cada pontinho nós vamos representar por um quadradinho. São 6 pontos, 6 quadrados. Bem, quando eu quero representar um algarismo, um número, um ponto, um caractere lá em Braille, o que é que eu vou fazer? Ou esse cara vai estar perfurado ou não. Se ele vai estar ou não, então é o seguinte, ó. O nosso primeiro furinho, ele pode estar pintado ou não. Então tem 2 opções. O meu segundo, vamos supor que seja esse aqui, ele pode estar pintado ou não. O meu terceiro, eu tenho quantas opções? 2, porque ele pode estar pintado, perfurado ou não. O meu quarto, eu também tenho 2, pode estar furado ou não. O meu quinto, minha quinta bolinha pode estar pintada ou não, e a minha sexta pode estar pintada ou não. Pelo princípio multiplicativo da contagem, isso vai dar 2 elevado a 6, que é igual a 64. Então, esses 64 opções, né, forma de você dispor aí todos os caracteres usando essa peça. Pessoal, mas veja bem, uma pessoa que é deficiente visual, é impossível que essas aqui, ó, que esses 6 bichinhos aqui, não estejam furados. É óbvio.
porque a pessoa não vai saber o que representa, não tem como ele sentir pelo tato. Nós conseguimos pela visão, mas a pessoa com deficiência não vai ter. Existe 64 no total? Beleza. Mas a pessoa com deficiência visual, ela não existe a possibilidade de eu deixar esses 6 aqui sem estar perfurado ou sem um tipo assim de saliência para que ele possa sentir o que representa. Outra forma de a gente representar isso aqui é por arranjo, pessoal. Por combinação, perdão. Por que é por combinação? Você imagina o seguinte, eu quero representar um caractere, eu quero escolher um ponto. Existem quantas maneiras de eu escolher aqui um ponto? Existem 6 maneiras. Então, eu tenho uma combinação de 6 em 1. Como aqui está incluído o que não tem nenhum tipo de perfuração, então eu também vou incluir aqui. Existem quantas maneiras de não ter nenhum tipo de perfuração? Então, uma combinação de 6 para 0, vou escolher nenhum. Mas, se eu quero escolher 2 pontos, vamos supor que eu vou escolher esses 2 pontinhos aqui, ó. Esse pontinho e esse pontinho. Existe diferença se eu permutar a posição? Por exemplo, eu vou primeiro perfurar esse e depois esse. Existe diferença se eu perfurar esse e esse aqui? Não existe. Ou seja, se eu mudar a posição, não altera a ordem, vai ficar o mesmo formato. Então, uma combinação de 6, vai escolher 2. A mesma coisa, vamos supor agora que sejam esses 3 aqui. Não importa se eu mudar a posição da perfuração, no final vai dar o mesmo desenho. É uma questão de combinação. Então, nós vamos ter uma combinação de 6 e 3. Da mesma maneira, para escolher 4, uma combinação de 6 e 4. Da mesma maneira, uma combinação de 6 e 5. E da mesma maneira, uma combinação de 6 e 6. É lógico, né, que quando a gente tem aquela parte lá de binômios, Newton, isso aqui é a soma exatamente de uma linha, da sexta linha lá, né? Com n igual a 6. É 2 elevado a 6, né? Então, basta a gente calcular. Combinação 6 e 0 vai dar 6 fatorial sobre 0 fatorial vezes 6 fatorial, mais 6 fatorial sobre 1 fatorial vezes 5 fatorial, 6 fatorial sobre 2 fatorial vezes 4 fatorial, 6 fatorial sobre 3 fatorial, 3 fatorial, 6 fatorial sobre 4 fatorial e 2 fatorial, 6 fatorial, 5 fatorial e 1 fatorial, e 6 fatorial, 6 fatorial e 0 fatorial. O resultado aqui, ó, cancela, né? Eu já sei que isso aqui vai ser 1. Aqui, o resultado é 6. Aqui vai ficar 6 vezes 5 dividido por 2, o resultado vai ser 15. Aqui vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 dividido por 3 fatorial, que é 6, fica 20. 6 vezes 5 dividido por 2, 15. 6 e 1. Então, fazendo essa soma, ó, nós temos 22, 42, 57, 63, 64. Então, existem 64 formas de você representar aqui os pontinhos, né? Um algarismo, um caractere, usando um tabuleirozinho de 3 linhas e 2 colunas. Outra pergunta. Se quisermos codificar todas as letras minúsculas, todas as letras maiúsculas, os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, os sinais de pontuação, que é o ponto final, 2 pontos, ponto de interrogação, ponto de exclamação e a vírgula, os sinais de operações matemáticas, os sinais básicos da soma, multiplicação, subtração e divisão, os padrões obtidos nas dimensões 3x2 são suficientes? Aí eu vou melhorar um pouco essa pergunta. Se nós usarmos cada
forma de você escrever um caractere em braille. Será que todos os possíveis são suficientes para a gente codificar essas letras, esses números e esses pontos aí? Vamos aqui para o quadro, né? Bem, pessoal, a letra B, o cara pergunta se você quiser codificar tudo isso aqui. Será que aqueles tabuleiros 3x2 são suficientes? Bem, uma conta simples que pode ser feita, né? Quantas letras minúsculas nós temos? 26. Quantas letras maiúsculas? 26. Algarismos de 0 a 9. No total, são quantos algarismos? 10. Esses pontos, ó, ponto, dois pontos, interrogação, exclamação e vírgula. No total, 5. As operações básicas, 4. Então, se nós fizermos aqui uma soma, eu preciso de quantas correspondentes lá de 1 pontinho, 2 pontinhos, 3 pontinhos, 4 pontinhos, 5 pontinhos ou 6 pontinhos? 52, 62, 67, 71. Eu preciso de 71. Códigos distintos. Mas nós só temos 63, né? Porque aquele lá de 0 não conta. Então, quer dizer que por meio daqueles tabuleirozinhos de peças com 6 pontinhos não são suficientes? São suficientes, pessoal. É aí onde entra os códigos. A maneira como você vai representar uma letra minúscula ou uma letra maiúscula, nós vamos usar um códigozinho que antecede. Você representar uma letra e um número, um algarismo, tem um códigozinho que antecede. Isso você vai ver aí no sequência da nossa aula, tá bom? Certo. Qual é a maneira usual de você codificar em braille letras minúsculas e os algarismos? Vamos aqui por partes, ó. Você vai observar, muito bem, que nós temos aqui a letra A e o algarismo 1. Letra B e o algarismo 2. Letra C, o algarismo 3. E isso vai até a letra J e o algarismo 0. Como assim? Quer dizer que esse mesmo pontinho aqui, ele representa a letra A e o algarismo 1? Exato. Esse mesmo pontinho, esses dois pontinhos representam a letra B e o algarismo 2? Exato. A partir da letra J, nós vamos da letra K até a letra Z por mais representação, né? Você observa que eu tenho um ponto, representações com 2 pontos, representações com 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos. Então, aí assim continua, né? Só, pessoal, que essa escrita obedece a alguns critérios. Por exemplo, como é que eu faço para distinguir a letra A do número 1? Vamos passar aqui para o nosso próximo slide. Agora, dando continuidade. Você observa que a mesma configuração dos pontos é usado para denotar algumas letras e para denotar os algarismos indo-arábicos, que é de 0 a 9. Então, para evitar qualquer tipo de confusão, quando você for representar os números, a gente usa um símbolo inicial antecedendo as 10 primeiras letras do alfabeto. Então, olha a diferença. Quando você quiser representar um número, antes de você colocar lá aquele caracterezinho da escrita em braille, você vai ter que usar esse padrão aqui, ó. Olha o símbolo para representar o número. Lembrando que é apenas o número 1 corresponde ao mesmo da letra A, o número 2 o mesmo da letra B, o número 3 o mesmo da letra C, aí vai até o número 0, né? Bem, aqui eu trouxe um pouco para vocês verem os 5 primeiros números, do 1, 2, 3, 4 e o 5. Olha o símbolo para representar o número e aí a letra minúscula A. Esses dois juntos, ele formam o número 1. Se eu tiver apenas esses dois pontinhos aqui, eu represento a letra B minúscula. A partir do momento que eu uso o símbolo para o número, isso deixa de ser a letra B para representar o número 2. E assim sucessivamente, você vai usar esse mesmo padrão até chegar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 0, tá bom? Agora cabe uma pergunta.
Professor, eu quero representar, por exemplo, um número que é formado por mais de um algarismo. Como é que eu faço isso? Eu vou usar aqui o próximo slide para dar um exemplo para vocês. Bem, veja como vai ficar. Ó. Como é que eu escrevo 132 em braille? Como é que eu escrevo? Faltou um Lzinho aqui, né? Um errozinho de digitação. Então, como é que se escreve 132 em braille? Primeiro passo, pessoal. Eu não vou precisar usar o símbolo que antecede aquele caractere para representar os algarismos toda vez que eu for representar um número. Quando você vai representar o número, eu vou colocar o símbolo apenas antes do número 1. Olha aí como é que fica, ó. Esse primeiro símbolozinho aqui, que vocês observam que tem 4 pontinhos, representa que a partir de agora nós vamos ter um numeral. Aí, ó, a letra A, junto com esse símbolo, representa o 1. Seguido aqui da letra C, mas porque teve esse símbolozinho, aqui vai ficar 13. E aqui, representando a letra B, porque tem esse símbolozinho aqui, representa 2. Ou seja, aqui, a pessoa com deficiência visual, ele reconhece que representa o número 132. Para não fazer confusão, se eu escrevi um número e agora eu quero voltar a escrever palavras, como é que eu vou fazer? Bem, para não haver essa confusão, depois que você termina de usar o número, agora você vai usar esse símbolo aqui para reconhecer que você vai voltar para uma palavra. É o símbolo restituidor para a letra chamado, né? Olha esses 2 pontinhos. Bem, turma, uma coisa que nós queremos chamar a atenção, nós já vimos como é que eu represento uma palavra com letras minúsculas, números, algarismos, como nós representamos, nós temos sempre que colocar aqueles códigozinhos em escrita, né? E quando você quer representar agora uma letra maiúscula, como é que eu vou fazer? Vamos supor que a pessoa vai ler o nome pessoal de alguém que começa com a letra maiúscula, ou de uma cidade, de um país, ou vai começar uma frase com a letra maiúscula. Como é que a gente procede? Então, para vocês terem uma ideia, a pessoa com deficiência visual, com a escrita braille, ele vai ter que usar um código que antecede a palavra, antecede a letra, para dizer que a primeira letra vai ser maiúscula. Que código é esse? Esse que eu estou representando para vocês. Vocês observam aí que são bem parecidos, né? Isso vai envolver muita prática até você conseguir escrever de forma correta, né? A escrita em braille. Então, esses 2 pontinhos aí antes da letra mostra que você quer iniciar uma palavra que seja com a letra maiúscula. Então vamos representar aqui. Eu quero escrever a letra A em maiúsculo. Como é que fica? Olha aí. Primeiro eu coloco aí os 2 pontinhos, né? Representando que a palavra que segue vai iniciar com a letra maiúscula. E depois eu uso o caractere da letra A minúsculo. O certo é, todos os números, todos os códigos, tudo que você precisa usar em escrita braille vai ser representado por meio dessa planilhazinha de 3 linhas e 2 colunas. Então, é aprender a saber quais são os que representam cada um, mesmo porque existe muito mais do que os que eu representei para você. Existem os que tem C cedilha, existe o A com tio, o O com tio, vários outros. Só que aí, para vocês entenderem bem, é lógico que dentro de poucos minutos a gente não vai conseguir explicar tudo. Então segue um material para vocês aí acompanharem um pouco, né? Se quer representar isso com os alunos de vocês em sala de aula, também fique à vontade, é a maneira. E usar a matemática para poder fazer essas escritas, tá bom? Então foi um grande prazer estar com vocês e até a nossa próxima videoaula.